Quando a gente abre, né, a nossa mente, o nosso coração, a gente pode acessar e entender que existem fragmentos da verdade. A união disso tudo, a gente pode estar, talvez, chegando à imagem verdadeira do que se é, né? Então vamos então para a sua infância, para a gente entender como começou os contatos, se você já via extraterrestres, se você via espíritos, conta tudo, não me esconda nada. Conte-me tudo, não me esconda-me nada. Eu, assim, desde berço, a minha mãe percebeu, né, que eu tinha uma clarividência muito aberta. Eu já apontava, assim, né, para os locais. E daí e coisas aconteciam, né? Coisas do tipo o ventilador ligar sozinho sem estar na tomada. Coisas começaram a acontecer. Com você olhando? Isso. Você tinha essa... Então eu tinha uma forma de brincar, até contei isso recentemente, né, num outro vídeo. Eu olhava para um garfo e brincava de entortar, olhando. Então eles foram percebendo. Meu pai também tinha clarividência, né? E também, quem chegava lá em casa, eu percebia assim que eles se aproximavam de mim e eu começava a acessar desde já os campos. Eu, do meu lugar ali de pequena, 5, 7 anos de idade, já com mais consciência daquilo que eu estava identificando, e eu acessava às vezes órgãos por dentro, se a pessoa estava ali doente, se não, e também informações assim no campo áurico da pessoa, coisas que haviam acontecido na infância da pessoa, muitas das vezes com pai, com mãe também, né? E eu trazia um certo direcionamento daquilo que não deveria ser feito para que a pessoa não se deparasse com dor e sofrimento. Então, com 5, 7 anos, isso já acontecia. E desde muito cedo, eu comecei a sair do meu corpo consciente, então eu vi o meu corpo deitado e era levada por seres multidimensionais, de diversos tipos de hierarquias, né? Mestres. E desde o início eles falaram assim para mim, olha, você é um de nós. Você está aqui numa condição diferente de como outros corpos. Mas eles foram me trazer essa história assim mais detalhada, assim, quando eu tinha 13 anos de idade. Mas antes disso eu vou contar uma coisa bem interessante que aconteceu. Eu tinha 7 anos de idade e hoje eu sei que foi mestre Kuthumi que apareceu para mim, porque depois, mais adiante, ele me disse, né, que era ele. E ele disse assim para mim, vai ali na tua estante que tem um livro chamado O Livro dos Espíritos, e você lê esse livro. E eu vejo de uma forma assim bem materializada mesmo, né? Não é assim só dentro da tela mental. E daí eu comecei a ler, e assim eu não parei mais, né? Mas a minha vida eu nunca busquei muita informação, porque eles me orientavam que nós estamos numa era de muita desinformação. E às vezes, quando você enche muito a sua cabeça de informação, também, lembrando que aqui tem várias narrativas implantadas, né, inclusive por raças interdimensionais que estão aqui, às vezes a gente acaba se afastando mais à verdade interna que a gente pode estar acessando dentro de nós, né? Mas eles, ao longo da vida, eles foram me indicando, né, alguns livros, algumas coisas, e logo assim, muito cedo eu também comecei a ter contato com os seres extraterrestres, né? Fui abduzida, tanto de raças ligadas ao bem, quanto não. Então, meio que os ligados ao serviço do bem e do amor, né, fizeram uma limpeza em um equipamento que foi instalado aqui nesse lado, no meu quadril, que foi um equipamento físico, que ficou marca disso. Eu tinha foto de tudo isso, isso sumiu do meu aparelho. Com certeza, hoje eu sei que foi eles que... Eles têm várias formas, né, de estar acessando isso. E que, no caso, foram os Greys, né? Então, tem toda uma narrativa, inclusive do filme do Dia D, né? Eu não sei se vocês percebem, claro, de forma... trazendo isso, assim, de forma muito positiva. Ali eles estão trazendo a grande revelação, isso é muito bom. Mas, por outro lado... eu vejo assim que também
a forma como eles sempre trazem essas raças é uma forma um pouco distorcida do que seja o amor divino a serviço aqui. E eu sei o que aconteceu comigo quando eu fui abduzida por Grace. E eles eram fisicamente na minha casa, sem consentimento, implantaram, né, esse aparelho, eu passei por cirurgia. E depois de um tempo, quando eu fui contatada pelos arcturianos, que eles são como se fossem assim, para a gente compreender melhor, os avós dos pleiadianos. Eu também tenho um corpo arcturiano. Depois eu vou explicar um pouquinho mais como é essa origem cósmica, né? Que inclusive a gente traz isso no método Recordar-se. Eu falo a gente porque eu trabalho com toda essa egrégora. Muitas das vezes a gente pensa que tem só uma origem cósmica, mas não é bem assim, né? Que acontece na prática. Às vezes a gente tem vários corpos em vidas paralelas. Mas, assim, voltando um pouquinho mais na infância, eu passei por momentos, assim, às vezes dolorosos, né? Que eu precisei ter sempre firme dentro de mim a recordação de quem eu sou, para que eu não deixasse de acreditar em mim mesma, né? No que eu sou, no que acontece comigo, pela forma como muitas vezes parentes e amigos, né? Pessoas desconhecidas, sempre em determinados ciclos, julgavam, né? Faziam disso inclusive uma chacota. Acho que tudo isso me levou a estar fortalecida para o que aconteceria também nesse momento de hoje, né? Da canalização. Então, me auxiliou muito em determinados ciclos, assim. Eu não tive uma mediunidade, assim, que ela foi pausada, interrompida, para que ela depois ela reativasse novamente, não. Foi cada vez e sempre mais intensa. Nunca foi, assim, gradativamente comigo a coisa, né? Então, chama-se mediunidade, paranormalidade. E então teve um momento que apareceu para mim o mestre Hilarion, o mestre Saint Germain e o mestre Sananda, também conhecido aqui, né, como mestre Jesus. Inclusive eu trouxe aqui uma foto que existe o rosto dele materializado na minha porta e na frente o rosto materializado de Maria Mãe Santíssima, para que eu não tivesse dúvida, né. Eu recebi várias comprovações, né, ao longo do tempo. Calma. Vocês podem estar colocando depois. Eu estou muito curioso. Mas antes eu queria que você contasse um pouco desses seus poderes mediúnicos, como que eles estão hoje. Porque tudo que você contou da sua infância é muito impressionante. Uhum. Eu queria entender como isso se dá agora, nesse momento, na sua vida. Muito ostensivo, de forma assim, tanto a clareaudiência, a clarividência, visão remota, porque tem vários tipos de clarividência, né? Bicorporiedade. Eu tenho um tipo de projeção da consciência, até eu quero ter a oportunidade ainda de conversar melhor com Wagner Borges, né, sobre isso, que é uma pessoa magnífica, né? E que, inclusive, eles já me indicaram, né, para mim estar conhecendo pessoalmente, de preferência, porque eu consigo, hoje, né, ao longo da vida, primeiro eu saía durante o sono. Hoje eu consigo me deslocar no espaço-tempo acordada. Eu não sei, eu poderia denominar que é uma espécie de bicorporiedade, mas é algo ainda mais diferente e característico. Como, por exemplo, o dia que o Chico Xavier, que é um dos meus mentores hoje, me levou até Andrômeda, né, em uma dimensão lá que existe assim um lago encantado, que é um portal, onde pessoas que são muito machucadas, que tiveram seu perispírito machucado, por conta de ter uma conexão cósmica com os andromedanos, eles são levados a esse local para estar regenerando essa centelha mais sutil, reintegrando a esses fractais. E ele me levou para conhecer, porque naquele momento eu também estava passando por um momento assim muito difícil assim para mim, né? Porque aqui o meu avatar, eu tenho uma família, aqui eu sou Camila, eu estou Camila, né? Então foi um momento onde meu pai tinha desencarnado e ele desencarnou em 2012, né? Então ele me levou para estar
vendo como que às vezes acontece essas regenerações. Inclusive meu pai, ele passou por esse processo. Ele desencarnou de câncer, né? E muito rapidamente ele seguiu o fluxo assim no plano espiritual, né? Inclusive ele passou um tempo auxiliando na direção, eu não sei se vocês conhecem o hospital que é conduzido por Maria Bezerra de Menezes, né? Muito conhecido para quem assim acompanha a parte mais do espiritismo, né? É uma colônia espiritual que tem, o Hospital Esperança é o nome. Uhum. E ele, de paciente, ele passou a auxiliar como médico espiritual e por um tempo ele também auxiliou como diretor desse hospital. Então, assim, foi uma... E ele me mostrando, assim, como essa regeneração acontece muito rápida, não só a nível dos corpos, mas também da consciência de si mesmo. Porque os andromedanos, eles são seres, assim, muito conectados também à genética. Geneticistas cósmicos, né? Assim também como os pleiadianos e tudo mais. Você falou de... É alguma coisa nesse sentido, você pode me corrigir se não for, que é bicorporeidade, algo assim. Uhum. Então, só para eu entender, você consegue estar... eu vou dar um exemplo, óbvio que é uma analogia, não é algo real. Você está aqui dando a entrevista e você poderia estar com o seu espírito deslocado em outro lugar, fazendo outra... Assim, você diz fisicamente ou astralmente. Você está aqui... conversando comigo, com a Lê, ao vivo para o Brasil inteiro, 3.000 pessoas assistindo e vai dar muito mais. E você poderia ser capaz de deslocar a sua alma, o seu espírito para outro lugar e realizar uma tarefa lá, uma bicorporeidade, exatamente. Aqui e lá. Projeção tem diversas formas. Eu vejo esse desdobramento ou projeção acontecer, eu vejo aquele corpo meu se deslocando. Chegou o Chico nesse dia na sala. Então, abriu-se um portal, ele me pegou pelas mãos, né? Uhum. Querido Chico, grande amigo de outros orbes, também reconheci ele por alma. E como também já teve situações de amigos meus me dizerem assim, olha, onde que você estava tal dia? Não, eu contando assim, ó, eu tô aqui, não, mas eu tô contigo. Mas disso eu não tive consciência, por isso que eu falei, eu preciso desse assunto específico me aprofundar melhor com Wagner Borges, né? Entendi. Por exemplo, porque disso eu não tive memória, mas da projeção consciente foi 100% consciente e ao mesmo tempo eu estava ali assistindo televisão com a minha mãe. Caramba, isso é uma coisa bem, bem difícil de acontecer, mas não é impossível.